Olá, meu nome é Gustavo, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência da Computação da Unifesp e eu vou estar apresentando um trabalho chamado Modelagem e Estudos de Caminho Mínimo sobre uma representação de um mapa por um grafo. Esse conjunto de slides vai estar sendo utilizado para guiar a apresentação, mas ao longo da apresentação estarei abrindo o relatório que foi escrito e também o código que foi desenvolvido para nós analisarmos. Estes são os tópicos que serão vistos ao longo da apresentação: o resumo, trabalhos relacionados, metodologia, resultados obtidos e conclusão. Vamos começar então apresentando um resumo do trabalho. Com base em um conjunto de dados contendo informações de diferentes cidades e de diferentes países, foi feito uma representação de um mapa através de um grafo não direcionado e sem peso nas arestas. Então, esse conjunto de dados demográficos tinha informações como latitude e longitude das cidades. Com isso, pôde definir um critério para formar vínculos entre nós, formando arestas com base na proximidade entre as cidades. Então, dado um valor, né, supondo que seja 200, por exemplo, nós podemos analisar, sendo esse o valor do raio, nós podemos pensar numa situação em que, com base em uma cidade, nós conseguimos ver quais são as cidades que estão dentro desse raio de 200 quilômetros, por exemplo, e com isso formar arestas entre essas cidades. Com a formação do grafo, então, foram utilizados os algoritmos de Dijkstra e de Bellman-Ford, visando encontrar um caminho mínimo, em termos de quantidade de cidades visitadas entre algumas capitais de alguns países ali, com a finalidade de comparar a velocidade dos algoritmos para a resolução do problema em questão, que é um problema do caminho mínimo, porém sem pesos nas arestas. Ambos esses algoritmos eles são geralmente utilizados quando você tem peso nas arestas, Se você não tem peso nas arestas, você poderia fazer um algoritmo mais simples, porque nós não precisaríamos desse mecanismo para lidar com essa situação, de lidar com a situação dos pesos das arestas. E nesse caso aqui nós não teremos peso nas arestas. Mas mesmo assim, o foco desse trabalho então é analisar o comportamento desses algoritmos nessa situação, em que teoricamente não é a situação ideal para utilizar esse algoritmo. Esses algoritmos, no caso. Então agora veremos alguns trabalhos relacionados. Primeiramente é legal mencionar esses de Kai Rambai e Madjani. Eles fizeram estudos ali de caminhos mínimos e analisando implementações e complexidade de tempo. E chegaram na complexidade de tempo de V elevado a 2 mais E, sendo V quantidade de vértices e E de arestas, sendo essa a complexidade do Dijkstra, do algoritmo de Dijkstra, enquanto o algoritmo de Bellman-Ford teria uma complexidade de tempo V elevado a 3, ou seja, quadrática e consideravelmente pior em termos de tempo, em relação ao algoritmo de Dijkstra. Zima, aqui em seus estudos empíricos sobre o algoritmo de Dijkstra, ele mostrou que, dependendo da forma como o algoritmo é implementado, é possível que ele tenha uma menor complexidade. Então, não necessariamente tem aquela complexidade ali informada pelos outros pesquisadores. Você pode fazer otimizações do código ali para obter um resultado melhor, Por exemplo, utilizar uma heap para definir a prioridade dos nós a serem visitados. Ou outras técnicas também, E na implementação desse experimento aí que ele realizou, ele chegou numa complexidade ali, ele fez vários testes e comprovaram que a complexidade que ele informou aqui está válida, para o caso do algoritmo que ele rodou lá, que seria O de V mais E vezes log de V. Esses outros trabalhos aqui, vou mencionar rapidamente, mas eles são trabalhos que, da mesma forma que este trabalho que foi feito aqui, eles tratam um cenário real, O primeiro ali fala sobre um cenário de redes, por esses algoritmos aí eles são bastante utilizados em protocolos de roteamento, por exemplo. E nesse segundo trabalho,
foi feito um estudo similar ao proposto nesse trabalho aqui, né, aplicando algoritmos de busca pelo caminho mínimo em um contexto de mapeamento. Porém, eles buscaram encontrar caminhos, menores caminhos, né, entre quaisquer pares de cidades localizadas no território estudado, né, que é uma região ali que eles é, relacionada à universidade e que eles queriam ver, né, esses pares de cidades. E o principal ponto, né, que difere isso da pesquisa realizada aqui é que lá, nesse estudo, as arestas tinham peso, diferentemente das que estão neste estudo que foi feito aqui. E com isso, né, os algoritmos ali de Bellman-Ford e de Dijkstra estavam em uma situação em que eles eram os recomendados para serem utilizados, principalmente o de Dijkstra, né? O de Bellman-Ford não tanto porque não tinha peso negativo. Metodologia, então aqui brevemente estarei falando metodologia, logo estarei abrindo o relatório para vermos mais informações, mas basicamente a ideia foi selecionar um conjunto de dados, modelar o grafo a ser construído e o problema a ser estudado, definir testes a serem realizados. E aqui tem algumas tecnologias, né, que foram utilizadas ali. O código foi desenvolvido em Python e essas bibliotecas aqui foram utilizadas em seu desenvolvimento. Nós veremos logo mais algumas informações no próprio código. Então, eu estarei abrindo aqui o relatório que foi desenvolvido. Na parte de metodologias, para nós vermos mais informações. Então, né, esses dados que foram utilizados, eles foram buscados na plataforma Kaggle, que é uma plataforma do Google que tem diversos dados para fazer estudos, né, de ciências de dados e também de machine learning. E assim que foi identificado ali um conjunto de dados que tivesse algum tipo de relação, né, e pudesse ser modelado esse tipo de grafo que eu estava querendo estudar, foi selecionado aí este conjunto de dados em formato CSV, né, que tinham várias informações ali. Então esse conjunto de dados tem várias informações, como o nome da cidade, o país, latitude e longitude, enfim, em vários outros campos. E esse conjunto de dados ele era muito grande, ele tem, né, cerca de aproximadamente 15 mil pontos. Então eu quis reduzir um pouco, para reduzir um pouco o que eu fiz foi selecionar alguns países somente. Então eu selecionei alguns países da América do Sul e reduzi um pouco, né, essa amostra, esse conjunto de dados, para somente serem cidades desses países ali em questão, né? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E basicamente isso. Então aqui nós temos uma imagem, né, mostrando um grafo, por exemplo, né, onde temos 3 cidades aqui interligadas, e aqui abaixo 2, mas veremos logo mais informações em relação a isso. Aqui tem um grafo montado. Bom, como eu já mencionei, né, o que foi feito no teste, nós quisemos ver as distâncias entre os capitais aqui de alguns países. E foram feitas ali 10 iterações de testes, 10 tanto para o algoritmo do Bellman-Ford quanto para o de Dijkstra, e calculou a média, né, dessas execuções, desses testes, para a gente ter um resultado e poder comparar, né, com maior fidelidade ali. Agora acho que podemos analisar o código diretamente, para vermos como é que está estruturado esse código. Então aqui vamos estar abrindo o método principal, né, que é o método main. Basicamente, a primeira coisa que fazemos é ler o dataset. Então nós estamos utilizando a biblioteca do Pandas para facilitar a leitura de arquivos. Estamos então lendo o dataset e pegando ali os campos que interessa para a gente, né, para nós montarmos este grafo. E com base nisso,
depois de já termos os conjuntos, o dataset das cidades, nós vamos então montar o grafo. Então a gente passa essas cidades para uma outra função aqui. Essa função ela é custosa. Então essa função nós estamos utilizando aqui essa biblioteca NX, né, Networks, para gerar este grafo. E vamos percorrer para cada cidade. Nós vamos primeiramente adicionar um nó, colocando o grupo, né, que essa cidade pertence, sendo o país dessa cidade. Aí vamos percorrer aqui para cada cidade. Nós vamos ver, compará-la com todas as outras cidades. Então, aqui seria, né, sendo V a quantidade de cidades, nós seria V e um laço V dentro do outro. Então, seria ali de ordem quadrática. E basicamente nós temos que ver, né, se um ponto é próximo do outro. E a gente, como os pontos ali entre si eles não sabem nada sobre os outros, a gente tem que percorrer tudo. E a gente está usando uma função aqui para poder, uma biblioteca, é uma função de uma biblioteca para calcular a distância. Se essa distância está no raio ali, que foi definido no arquivo de constantes, que está aqui, então 200 km, nós fazemos uma aresta entre essas cidades. Com isso a gente forma o grafo e também a rede, né, nós temos aqui uma outra função que vai gerar uma rede recebendo esse grafo, e é só uma função, é só uma para nós termos uma forma visual, né, de interpretar esses dados. Vou mostrar logo mais. E aí, depois disso, com base que se nós queremos ou não executar os testes, que é um parâmetro aqui, nós rodamos os testes para Dijkstra e Bellman-Ford para analisar os resultados. Aqui eu já executei o código e aos mesmos valores que até que estão ali, no relatório, nós podemos ver que o algoritmo de Bellman-Ford ele teve um resultado mais lento do que o de Dijkstra, e isso é esperado com base nas pesquisas já realizadas, né, sobre esse assunto. Então ali 0,066, 0,0066 e 0,0068, basicamente, né, primeiramente da Argentina, né, de Buenos Aires para Brasília, depois de Buenos Aires para Santiago e depois de Brasília para Santiago. Nós podemos ver aqui que, por algoritmo de Dijkstra, nós tivemos um valor ali praticamente a metade, né, no primeiro teste, praticamente a metade também no terceiro, e no segundo, um quarto do tempo ali. Então, uma diferença bastante considerável. E é isso. Por fim, aqui nós vamos estar gerando, né, uma página HTML do grafo para a gente poder analisar. Isso tudo com o auxílio dessas bibliotecas que eu havia mencionado anteriormente lá atrás, né? Mas nós temos aqui a PyVis, GeoPy, PyVis e Networks para lidar com o grafo e exibição da rede, GeoPy para calcular a distância em quilômetros, Pandas e NumPy para basicamente mexer com dados ali, e Time para calcular os tempos de execução. Então estarei abrindo aqui rapidamente algumas redes para nós podermos ver, né? Aqui nós temos a rede completa, então cada país aqui representado por uma cor, nós podemos dar um zoom e ver, né, que temos, por exemplo, aqui relações entre cidades aqui do Brasil, né, aqui ó, Rio Grande do Sul, com cidades do Uruguai. Então a gente pode ver, né, como países se relacionam em termos de localidade. Temos aqui um centro com vários nós no Brasil aqui, o Brasil sendo azul. E é isso, podemos ter essa visão bastante interessante. Aqui tem um mapa também só da Bolívia, se a gente quiser ver algum aqui é do Chile, então a gente pode ver conjunto reduzido, se a gente quiser. E é basicamente isso o trabalho, né? Aqui voltando para a apresentação, os resultados obtidos foi que o Dijkstra foi muito mais rápido do que o Bellman-Ford. E, né, um próximo passo ali que seria interessante seria
comparar, né, o algoritmo de Dijkstra com outro algoritmo que, por exemplo, o algoritmo de busca em largura, né, uma outra variação, né, aliás, o Dijkstra é uma variação deste algoritmo, mas poderia ter uma outra variação que não é, tivesse, né, que ter aquele mecanismo para lidar com o tratamento dos pesos, porque, por exemplo, este não é um caso que é necessário lidar aqui com esse conjunto de dados que foi estudado. Então, esse seria um passo interessante, comparar o algoritmo de Dijkstra com outros algoritmos para tentar encontrar um algoritmo ali com uma performance melhor. E é isso. Aqui tem algumas referências, podem ser vistas também no relatório que foi desenvolvido. E muito obrigado. É isso.